eles tiram todas as características interessantes do personagem pra fazer um baraca genérico. Ele é conhecido como o mercenário tagarela. O que eles fizeram? Costuraram a boca do cara. Pô. Acho que no fim Striker conseguiu calar sua boca. Você é horrível. Enquanto esse fracasso rolava, o MCU estava nascendo. E em paralelo ao MCU, a Fox fazia os filmes do X-Men. E eles estavam lá fazendo filme após filme. Porém, aparentemente, depois desse fracasso com o Deadpool, a Fox não se interessava mais em trazer o personagem para uma longa-metragem. Porém, o Ryan Reynolds, sim, ele era fã do personagem, então ele mesmo bancou junto com uma galera um curto animado onde ele dublava o Deadpool, que era uma espécie de ideia do que poderia ser um filme do Deadpool. Hola, me llamo Vecina de la Muerta. Eu preciso! E como eu acabei de falar, quem acredita sempre alcança. Por incrível que pareça, os figurões da Fox assistiram isso, perceberam que o filme do Wolverine, por mais que tivesse sido massacrado pela crítica, conquistou um certo charme do público e decidiram fazer um novo filme do Deadpool e novamente com o Ryan Reynolds, o ator que até então era conhecido por um monte de filme meia bomba e que já havia fracassado como Deadpool e como Lanterna Verde. Ele já tinha errado 2 vezes em filmes de herói e agora tinha uma terceira chance para finalmente fazer dar certo. Viu só, pagar uma terceira oportunidade é só nascer bonitinho, só ser gatinho que você consegue. Mas ele fez o curta, né? Ele foi atrás, ele pesquisou, ele sabia a história. Sim. E ele é gatinho, Lançado em 2016 com direção de Tim Miller, de Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Fumeco. Isso é muito mal. E roteiro de Rhett Reese e Paul Wernick de Zumbilândia, Deadpool já começa peculiar, porque ele tem essa abertura meio que em câmera lenta. Até lembra um pouco aquela cena do Mercúrio do X-Men, onde tá acontecendo uma loucura, entendeu? Tem o Deadpool caindo, tropeçando com um monte de capanga morto no meio. E esse filme já começa zoando os clichês dos filmes de heróis antes mesmo de começar, porque nos créditos de abertura já vem ali as descrições de que a gente vai assistir mais um filme de herói com uma garota gostosa, com um personagem de CGI e até um alívio cômico. E o vilão é britânico. Corta depois pro Deadpool dentro de um táxi falando com o Dopinder, um indiano que tá ali falando com ele, trocando uma ideia. Esse cara é todo bobalhão e o Deadpool fica zoando ele o tempo inteiro. E além de zoar, ele dá um contexto do que tá acontecendo. É o seguinte, o Deadpool quer ser vingado do cara que acabou com a vida dele, o tal do Ajax, o Francis, que é o vilãozinho britânico que o filme falou no início. E logo depois disso a gente tem uma cena de ação com direito a muita coisa massa, que a gente já viu em vários filmes, como tiroteio, mas algumas coisas que a gente não viu ainda, como tiro no... Direto pelo fiofó. E 3 balas matando uma pessoa. Não, uma bala matando 3 pessoas, espera. 3 balas matando uma pessoa. E como a Fox não via em Deadpool um grande projeto, um projeto gigante, ele não era como um filme dos X-Men, ele era algo menor, mais low profile, e eles aceitaram que esse daqui fosse um filme para maiores de 18 anos. O resultado disso é que a gente tem uma violência que a gente não está acostumado a ver em filmes de herói, entendeu? Nessa época a gente tinha o MCU soltando um monte de filme, a DC soltando um monte de outros filmes, mas nenhum deles tinha a violência que o Deadpool tem. Então, e o humor também não, né? Porque o humor disso aqui é um humor escrachado, entendeu? É tipo tiro no cu, é falar palavrão o tempo inteiro, é uma parada muito nojenta. Esse filme aqui tem vários momentos que parece que um adolescente escreveu. E em alguns momentos isso vai ser muito bom, né? Porque, tipo assim, tem que ter um pouco de quinta série dentro de si, né? A gente vai morrer sendo quinta série, cara. E uma coisa que contribui para essas piadas e esse humor todo é que o Deadpool tá sempre quebrando a quarta parede, né? Então, assim como a gente tá fazendo com você, ele conversa com o público. E isso permite que ele faça muitas piadas com o que tá rolando ali. Que eu tive que chupar pra ter o meu próprio filme. Não posso contar, mas rima com Wolverine. Ele, inclusive, lembra, de certa forma, o próprio Máscara do Jim Carrey, né? Porque ele fica o tempo inteiro falando com a câmera, ele faz essa parada mais escrachada, ele zoa um monte. Ele não parece pertencer a um mundo real, ele é tipo no mundo da loucura. E ele também não parece pertencer ao MCU e nem ao DCU e nem a nenhum desses universos. E eu acho que esse é um dos grandes segredos do sucesso do Deadpool. Dito isso, teremos Deadpool com Wolverine dentro do MCU.
Mas antes que possamos ver o fim dessa batalha, o filme faz uma viagem no passado e a gente vê o início desse personagem Deadpool. O nome dele é Wade Wilson e ele fazia parte das Forças Armadas. Ele fez várias operações especiais, mas depois de um tempo acabou virando mercenário, então ele ganha um trocado fazendo uma coisinha aqui ou ali. E é no meio dessa vida que ele acaba conhecendo a prostituta Vanessa, pelo qual ele se apaixona. E amor de... Sabe como é que é, né? O cara fica doido, o cara não se controla e a vida dele vira uma coisa boa, olha só. Ele tava lá envolvido com vários problemas, mas com a Vanessa ele é feliz e a vida dele é demais. Ele até é currado. Isso ele não gosta muito, mas tem outras coisas que ele gosta. Mas tudo que é bom dura pouco e num belo dia o Wade desmaia e acaba descobrindo que ele tem um câncer terminal. E aí o Wade Wilson fica triste, ele começa a querer se separar da Vanessa porque ela vai ver ele morrer e ele não quer que isso aconteça. Então ele vai afogar as mágoas no bar e é justamente lá, junto com a manguaça, que vem a solução para todos os problemas. Porque um cidadão engravatado com cara de pedófilo aborda ele e fala o seguinte: ó, eu tenho um tratamento experimental e eu preciso de voluntários. Conheço o seu caso, tá aqui o meu cartão. Se você se interessar, é só chamar. Não deixaremos apenas você melhor. Faremos de você o melhor dos melhores. Um super-herói. O Wade fica um pouco cabreiro, porque afinal o cara tem cara de pedófilo e tal, e ele achou meio estranho. Mas ele percebe que não tem outra escolha e acaba aceitando. E ele vai parar num laboratório clandestino, onde ele conhece o tal Ajax, o Francis, né? E esse cara aí é o médico que vai realizar esse processo. Só que o Wade Wilson é um cara que gosta de provocar. Ele é um cara tagarela, como estava dito no início desse vídeo aqui. Então ele começa a zoar, começa a fazer piada, não para de fazer. E o Ajax começa a se irritar, começa a se incomodar com o cidadão. Então ele transforma todo esse processo que já era doloroso, pior ainda. Olha só, o problema com a tortura contínua é que não dá pra ficar pior depois dela. É isso que você acha? E era doloroso justamente porque o que o Ajax quer fazer é acordar os genes mutantes que existem ali no DNA do Wade Wilson. E para isso ele acaba tendo que torturar o Wade. Então ele vai fazendo aquelas torturas para ver se o cara consegue despertar esses genes. Só que nunca dá certo. Por mais que ele torture o Wade Wilson, tudo que ele consegue é piada em cima de piada. Dá pra entender o Francis também, né? Porque ele tá sendo muito chato, né? Insuportável. Amor, que tá muito chato. E ele fica ainda mais chato quando descobre que o Ajax se chama, na verdade, Francis. E aí ele começa a implicar com o cara. O cara se vende como Ajax, mas o nome dele é Francis. E o Francis fica incomodado com isso. Então ele decide assim, quer saber, esse cara tá zoando meu nome, então agora eu vou acabar com ele. E aí o Francis parte para um nível superior de tortura. Ele coloca o Wade dentro de uma cápsula que consegue remover o oxigênio. Então o cara começa a ficar sem ar, ele não consegue respirar lá dentro. Só que um pouquinho antes dele morrer, o Francis faz com que o oxigênio volte. Aí ele volta a respirar, depois ele vai até muito perto da morte de novo e ele fica nesse processo de vai e vem, entendeu? E finalmente os poderes de Wade Wilson aparecem. Só que é o seguinte, junto com esses poderes de regeneração dele, ele é tipo um Wolverine, tá ligado? Leva um tiro, um corte, regenera. Também vem um problema, tá? Ele fica com essa aparência de abacate, entendeu? Tá todo enrugado, tudo horrível. E aí o Francis fala, parabéns Wade, agora você está curado, não tem mais o câncer. Tá com essa aparência de saco aqui, de escroto, mas tá vivo. E aí o Wade Wilson fala, tá, mas não tem como tirar esse negócio aqui? E o Francis fala, até tem como, mas você não merece. Eu poderia curá-los. Mas qual seria a graça? Você merece. E logo depois ele fala, vou prender você e te mandar aqui como uma mercadoria. E aí o Wade percebe que ele estava sendo só cobaia ainda, ele ia virar um escravo. Só que ele consegue escapar de uma maneira MacGyveresca. Profissão perigo. Logo depois de sair da cápsula, inicia-se ali uma grande brigação entre o Wade Wilson e Francis. Os dois se pegam no pau sem dó nem piedade. Que delícia! E chega um determinado momento em que o nosso querido Wade Wilson dá uma vacilada, o Ajax crava uma estaca no peito dele e sai dali. Porém, agora o Wade Wilson tem esses poderes. Então ele acaba sobrevivendo. Ele consegue sair dali com vida, porém com essa aparência horrorosa, né? Então ele começa a ficar meio receoso de se aproximar da Vanessa, porque agora ele já não é mais o mesmo Wade Wilson pelo qual ela se apaixona. Você é muito feio. Na sequência, ele vai
se encontrar com o amigo de bar dele, o Weasel, que faz questão de salientar o quão feio ele está. Ele fala isso várias vezes e vira uma fila de piadas sobre a feiura do Wade Wilson. Parece um abacate que fez sexo com um abacate ainda mais velho e enrugado. Na sequência, ele decide adotar a alcunha de Deadpool, porque tava lá no quadro, o nome que eles faziam a aposta de quem ia morrer primeiro. Ele vira o Deadpool e quer ir atrás do Francis. Por quê? Porque o Francis deixou ele feio. Mas salvou a vida dele, né? Salvou a vida dele. Então, assim, eu tiro que talvez o Wade Wilson é um pouco Ingrato? ingrato. É porque assim, Ele ia morrer, né? quanta gente feia que não existe nesse mundo. Pois é. Gratos. Bom, o Wade testa alguns uniformes, ele testa branco, mas sangue, aí aparece o sangue, ele faz um outro uniforme mais palha e depois ele faz o uniforme dele fodão. Que eu acho que não faz o menor sentido. Esse era o momento que o filme ia fazer uma piada, entendeu? Tipo, por que ele não zoou o fato de que um cara que não tem habilidades com costura fez um uniforme tão bom? Quem foi que disse isso? Não sei, fato é que agora Deadpool possui essa aparência característica que a gente já conhece e começa a combater o crime? Não, ele quer ir atrás do Ajax. E aí sim a gente volta lá para a cena inicial do filme, porque ele finalmente estava numa emboscada onde ele conseguiu capturar o Ajax. O Ajax estava prestes a morrer, porém, enquanto tudo isso acontecia lá na mansão X, lá onde os X-Men vivem, o Colossus estava assistindo uma TVzinha quando descobriu esse caso, essa baguncinha que estava acontecendo envolvendo Deadpool. E aí ele, junto com outra personagem, a Míssil, jovem atome? Míssel adolescente megasônico, eu acho. Quase. Porra é essa? É o nome mais legal que eu já ouvi. Eles dois foram até a grande batalha e começaram a falar pro Deadpool, cara, não pode matar ninguém não, tu tem que ser um X-Men, tu não deve resolver teus problemas assim, tarará, tarará, tarará. E no meio do caminho o Ajax aproveita esse papinho e ó, vaza. Aí, Deadpool. Ó, eu espero que você esteja vendo. O Ajax é um mutante também, né? Ele supostamente não sente dor. As terminações nervosas dele foram um pouco... Então ele não sente dor, na real ele não sente nada. E na real ele também não é nada. Porque é um personagemzinho qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus, né? O filme é muito legal, é muito divertido, mas esse personagem aqui, ele é muito merda. Eu acho que eles meio que fazem de propósito esse vilão genérico, sabe? Mas eu acho que podia ser mais espalhafatoso ainda daí, sabe? Você é chato, hein, garoto? O Deadpool é algemado pelo Colossus. O Deadpool corta a própria mão, fazendo uma alusão a 127 horas do filme do James Franco, deixando o dedo do meio pro Colossus. Já viram 127 horas? Aliás, eu spoiler. Na sequência, ele vai pra casa da Al, onde ele divide ali o aluguel, e lá, chegando naquele muquifo, e aqui tem um detalhe que eu achei maravilhoso, tá? Porque a casa é um muquifo, pensa num muquifo. E tem um aspiradorzinho de pó robô. Gostou? Tá querendo um? Eu quero um. Mas ele tá sem mão, né? Só que lembre-se, ele tem um poder que regenera as coisas, então a mão dele começa a voltar. Mas é um poder meio zoeiro, tá? Porque a mão começa pequenininha e vai crescendo aos poucos. Eu gosto do momento em que ele tá com a mãozinha e ele passa carinho nela. Com a mãozinha. Sabe, é uma boa personagem também. Eu tô maluca. Ou a sua mão muito pequena. É do tamanho de um garfinho do KFC. E nessa altura do campeonato, assistindo ao filme, você já consegue definir se vai gostar ou não. Se você curte um humor mais de quinta série, uma parada referencial, que não se leva a sério e tal, e que entende os próprios clichês do gênero, pode ser que você vai adorar esse filme aqui. Mas se você é aquele cara que fala assim, época da... pra que zoar isso, pra que zoar aquilo, pra que cena de sexo? Ai, o Thor tem que ser mais sério. É, amigo, daí abandona que Deadpool não vai ser pra você. Pare de ser chato. Acontece que por mais que algumas piadas não te peguem, o que é natural, porque esse filme é uma metralhadora de piada, então ele vai acertar várias, mas ele vai errar algumas também, você não pode jamais falar que o Ryan Reynolds não se esforçou. Porque o que esse cara entrega de carisma, e enquanto ele está se divertindo com esse filme, chega a ser contagiante em vários momentos. Pode ser que a piada nem seja tão boa, mas quando ele fala, eu não sei, dá a impressão que realmente ele nasceu para esse papel, ele sempre quis fazer isso e ele tá adorando. Estou me divertindo tanto. E ele faz muito bem, mas eu também acho legal que o filme não fica só na comédia. Tem momentos de romance ali com a Vanessa que pra mim entrega muito a química dos dois personagens, tá ligado? Porque a gente tá lotado de filmes de herói que tentam ensaiar romance entre personagens e fica uma merda. Pega lá o Vingadores Era de Ultron, que queria fazer um romance da Viúva Negra com o Hulk. Que merda que ficou aquilo lá. E aqui é natural, hein? Tipo, 1 minuto de filme a gente já comprou o casal e já torce por eles. Meu casal...
até o clube de stripper já tá trabalhando. Só que quem também vai lá, o nosso querido Ajax/Francis, que consegue sequestrar a Vanessa. E aí quando a gente percebe que ela foi sequestrada, é nesse momento que ele decide que agora sim ele vai chegar com o pé na porta, ele vai dar um jeito de recuperar essa mulher, só que ele não vai ir sozinho. Ele vai até a mansão X, chama o Colossus, chama a garota, a míssil, sei lá o quê, e ele fala assim, ó, vocês deixaram ele escapar, agora vocês vão ir comigo. E tem uma piada muito boa na mansão, que é quando ele fala que o filme só teve orçamento pra chamar esses dois X-Men aleatórios. Não tem mais ninguém, a mansão tá vazia. No segundo filme vai ter uma piada envolvendo isso aí que é genial. Grandona a casa, é engraçado, eu vejo sempre só vocês dois, parece até que o estúdio não teve dinheiro pra pagar o dos X-Men. O trio chega no destino com o táxi do Pinder e, cara, eu gosto muito do fato deles andarem de táxi com esse indiano, cara. É um detalhe que me pega muito. Esse indiano, ele prendeu o rival dele no porta-mala e a cada lombada que eles passam, eles escutam o... Ele começa a falar que o cara roubou a namorada dele, que ele tava pensando o que ele poderia fazer, e o cara já tá no porta-malas dele. Dopinder, não é assim que você vai reconquistar o coração da Gita. Orgulhoso. Solta o Bandu e deixa ele em paz. Mata ele. E aí começa assim a batalha final. Deadpool era pra levar as armas, mas esqueceu no táxi do cara e vai lá com as espadinhas dele e suas pistolas. E aqui aparece a Rose O'Donnell também pra batalhar, que é a vilã genérica do filme, junto com o outro vilão genérico. Então tem uma batalha de Colossus e Rose O'Donnell junto com a míssil adolescente supersônico megatônico. Essa batalha bacana aí, não tem muito o que falar, né? É uma batalha bacana, né? E o cacete nessa vagabunda. Olha o palavreado. Não foge. É uma batalha legal, tem a lutação, tem a brigaria, mas assim, não são cenas, já são super impressionantes, não é nada Mas assim, demais. é bem feito, dado o orçamento desse filme que você vai ver no final, entendeu? Porque o filme é barato e eles conseguem entregar boas cenas. O seu. Ah, que fofo. Obrigada. É impressionante o que eles fizeram com essa grana aqui, tá? O fato é que no meio desse rolê todo, a míssil atômico, subatômico, nanônico, ela destrói o cais onde eles estão batalhando. E aí começa a cair tudo. E no meio desses objetos que estão lá está a Vanessa, dentro de uma cápsula. A mesma cápsula que foi usada para torturar o Deadpool. E aí ele dá um jeito de salvar ela para depois cair na brigação com o Ajax. E mais uma vez ele